467, fone Whats 3223-3717 e 99105-3993. Pipe Pneus, pneus Bridgestone e Firestone, serviços de geometria, balanceamento, suspensão, freio e troca de óleo. Elvio Basso 1255, fone 3212-4200 ou 99725-1319. E Chevrolet Nicola Veículos. Venha buscar o seu Onix Turbo. Faça a conta e comprove. É melhor que desconto de fábrica. Elvio Basso, número 1000. Imembuí é evolução. 19h33. 15 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, 19h35, segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana com muito conteúdo para você, com muita informação, novos parceiros, para que você possa acompanhar e também se informar. Lembrando que nós já estamos ao vivo na página da Rádio Imembuí, daqui a pouquinho no Empreender com Sucesso, Lisete Fröhlich, jornalista André Campos, e também no YouTube. E amanhã no Instagram, no TikTok e no Quai. Então você pode nos acompanhar por todas essas plataformas. E lembrando também que você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio. Aproveite então para acompanhar como você quiser. Faz o seu chimarrão e acompanha com a gente para que você possa se informar, porque o tema de hoje é muito importante. Gente, antes de iniciar o nosso programa, nós temos aqui uma notícia que o nosso repórter Renato Oliveira vai passar. Então, Renato, pode ficar aí à vontade. Só queremos aqui, mais uma vez, lamentar e confirmar, né, a morte do Luiz Alberto Antunes Vargas, Luiz Alberto Antunes Vargas, homem do rádio, que trabalhou em várias emissoras do estado do Rio Grande do Sul, trabalhou em Porto Alegre, Rádio Gaúcha, uma voz espetacular, um profissional de alto quilate, que nos deixou hoje à tarde. Então, daqui a pouco, mais detalhes sobre o velório, o sepultamento de Luiz Alberto Antunes de Vargas, narrador, locutor, homem volto a repetir, alto quilate, profissional, da primeira linha do rádio do Rio Grande do Sul, agora está morando em Santa Maria há bastante tempo, que veio a falecer. Nós estaremos aí trazendo mais detalhes em seguida, tá ok, Lisete? Ok, e os nossos sentimentos, então, aí aos familiares, em nome da Rádio Imembuí e de todos os nossos colegas aqui, né? Sempre a gente fica triste quando se tem uma perda e é lamentável, então, perdermos aí um colega. Então, fica aí o nosso registro de sentimentos aí aos familiares da pessoa que está nos deixando, né? Do colega que está nos deixando. Bom, então, gente, você que já fez seu chimarrãozinho, são 19h38, já está tomando seu chimarrão, vem com a gente. E nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, 50 anos em
de setembro, Cislimpa, Colégio Marco Polo, Ser Luz, Nossas Raízes e Saúde Protege. Esses são os nossos parceiros de todos os dias que estão conosco. E lembrando a você que nós teremos uma programação toda especial a partir do dia 1º de setembro, que 1º de setembro o Empreender com Sucesso está completando 6 anos. Então, vamos ter um mês aí diferenciado com vários programas especiais aí para comemorar os 6 anos do Empreender com Sucesso. Bom, quero começar dando boa noite para minha amiga, minha parceira, já de longa data, Luísa Juchen, sempre contribuindo para fazer essas pautas maravilhosas. Ela que é do Criançando e hoje é o Criançando no Empreender, né? E ela vai dizer também para vocês, para quem ainda não sabe o que é o Criançando, que é importante que vocês saibam e também possam aproveitar esses momentos que a gente está aqui junto e também contribuindo para que vocês possam aproveitar alguns ensinamentos que a gente traz por aqui. Boa noite, Luísa, bem-vinda. Boa noite, Lisete, boa noite, ouvintes, participantes, boa noite, nossa convidada, Luciane Aires. É uma grata satisfação estar aqui com vocês e vou tentar ser breve para a gente conversar com a nossa convidada, que ela tem muito a nos ensinar hoje. O Criançando, para quem ainda não sabe, é um grupo que está completando 5 anos este ano, um grupo de WhatsApp em que pais e mães compartilham o que de melhor acontece em Santa Maria e região, com o intuito comum que é de promover infâncias mais plenas, mais saudáveis, mais alegres, mais leves. E, com isso, a gente conseguia, aos poucos, ir mudando e melhorando, qualificando a nossa sociedade, né? Pensando em adultos mais saudáveis também. Então, o Criançando já está há um bom tempo aqui no programa, né? Empreender com Sucesso, toda segunda-feira, às 19h30, em que a gente traz um convidado, pessoas que têm em comum um brilho no olho pelo que fazem a diferença na infância. É verdade. E, além disso, nós temos 2 datas especiais esse mês, né? Temos aí o Criançando e também 1º de setembro o Empreender. Vamos fazer algumas coisas especiais aqui para o pessoal. Exatamente. E, falando em data especial, amanhã é comemorado o Dia da Gestante. E a nossa convidada de hoje é a Luciane Aires, que trabalha com fotos de recém-nascidos. Só que ela trabalha de um jeito muito especial e é por isso que ela está aqui hoje. A Luciane, ela, além de fotógrafa de recém-nascidos, ela tem a formação dela em contabilidade, né? E ela é uma entusiasta da filosofia, é uma estudiosa da questão da neurociência, do comportamento humano e, além de um conhecimento bárbaro sobre comportamento feminino, empreendedorismo, as questões de marketing digital, que ela tem se debruçado bastante sobre esse tema também. Então, a gente tem uma conversa muito boa, tenho certeza que vocês vão gostar. Quem ainda não compartilhou, né? Compartilhe com seus contatos. Vai ser muito interessante o que a gente tem por hoje. Boa noite, Lu. Seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela apresentação que tu me fez. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Foi além. Eu quero aproveitar, já que amanhã é dia da gestante, e convidar a todos para a nossa exposição no Shopping Praça Nova. Ótimo. Olha! Estaremos lá com uma nutricionista e também com a Mari, que é doula. Então, vai ser um bate-papo muito interessante. Passem, por favor, para nos prestigiar, para ver as fotos do Lucas Cirolini, agora em Santa Maria. O Lucas tem um estúdio já em São Cepé, agora chegando em Santa Maria com o Estúdio Maria, que atende o nicho de gestante, e fotografia de recém-nascidos, que é onde eu entro. Os bebezinhos, os primeiros dias, é comigo. Perfeito. Bom, eu e a Lu nos conhecemos no taekwondo, né? Até vamos mandar um abraço para o senhor Lucas, que os nossos filhos são colegas, né, no taekwondo. E a nossa conversa começou lá e nunca mais terminou, né? Num momento assim que a gente estava esperando, olhando os filhos treinarem, e a gente tem muita afinidade. E
E a Lu, ela tem essa questão com a fotografia, e eu quero que ela nos conte, porque um pouquinho eu sei, mas eu tô louca para saber mais. Ela tem uma curiosidade aqui, ela tá cheia de fotos de criança, do filho, um pouco do trabalho dela, que não é de hoje, que ela vem fazendo esse trabalho, agora está um pouco mais específico, né, com o recém-nascido, ele já foi um pouco mais amplo. Mas a Lu tem uma curiosidade. Fala para nós, Lu, quantas fotos tu tens da tua infância? Cabem nos dedos das duas mãos. Eu tenho uma fotografia com 3 meses do meu batizado. Trouxe até para te mostrar, mostrei para a Luísa, Lisete, agora eu vou te mostrar. Não tenho nenhuma foto da minha mãe gestando, então isso é uma coisa, é uma dor que eu tenho, né? E, então eu incentivo muito. Durante uma fase da minha vida eu questionei, né? Por que eu não tenho foto? E quando alguém chegava para uma criança, eu pequena, falava assim: mas tu não parece com teu pai, tu não parece com a tua mãe, como assim? Né? A primeira coisa que eu pensava, será que eu sou filha deles mesmo? Então... Sou adotada? Interessante. E por muito tempo eu fiz essa cobrança. Hoje eu entendo, né? Que a gente morava longe, naquela época a fotografia não tinha essa facilidade como é hoje, né? Era tudo mais difícil, filme e tudo, mas é uma coisa que sempre me marcou. Então, sempre que eu visitava a casa de um parente, eu recebia uma visita, eu ficava garimpando. Não tem alguma foto minha? Não tem alguma foto da minha mãe gestante lá? E eu sempre nessa bússola, nessa busca por saber se alguém tinha algo para me mostrar, para eu confirmar aquela minha suspeita. O tempo passou, eu entendi que era só uma questão de... não teve a possibilidade mesmo, mas tudo bem. Então, hoje eu vejo o Lucas fazendo esse trabalho ali com as gestantes e eu fico muito encantada, porque é muito além da foto. Ele se importa, então é além do conhecimento com a fotografia. Então, eu digo, por favor, eu, como gestante, fiz um ensaio e, se fosse hoje, com certeza, faria mais, imprimiria mais fotos caseiras e convido vocês a fazerem isso também. Às vezes, a gente se cobra muito, né? Ai, não me gostei aqui, não me gostei ali, e acaba ficando com muita foto, mas dentro das mídias digitais, no computador, no celular. E a fotografia, ela se materializa, de fato, no momento que tu imprime. Então... Sabe que isso que tu está dizendo, esses dias eu estava lá em casa olhando, porque eu disse para os meus filhos que eu sou separada há anos, né? E eu disse para os meus filhos que nas próximas férias a gente ia fazer a divisão das fotos, porque tem fotos do pai deles, enfim, né? E daí, esses dias eu entrei no quarto, assim, o quarto que era da minha filha, e abri, tinha 3 álbuns de debut, porque ela debutou no tênis, nas Dores e em Venâncio. Eu fiquei olhando aquilo ali, fiquei pensando, né? Porque quando a gente não imprime, a gente não tem essa lembrança, né? É diferente, por isso que tu falou assim, eu concordo plenamente que essa impressão de tu poder olhar, aí eu fiquei olhando todas as fotos e fiquei imaginando, lembrando do debut. Agora, se eu tivesse só feito uma filmagem, eu tenho certeza que eu não ia lá botar fita, que eu ia lá olhar. Sem dúvida. Né? Então, bem isso. Com certeza. E eu te convido, Lisete, a ressignificar o nome, né? Tipo, fui lá e peguei os álbuns, né? O álbum, para nós, hoje, ele é um portal. Ele é um portal para o passado. Que legal. Ele nos remete, né? Um portal para o passado. Então, ali a gente reviveu sentimentos, emoções, enfim, foi algo muito maior, né? Do que... A fotografia, ela não é uma imagem estática. De jeito nenhum. Ela vai que ela muito provoca. além. Ela provoca. Ela desperta, ela desencadeia, né? Adorei o portal. Uma série. Faz todo sentido. Portal para o passado. Portal. E a saudade, né? Sim. Porque... O meu filho, por exemplo, que está com 32 anos, e ele fez as fotos de um aninho lá
lá no Oasis, na boca daqueles bichos que tinha dinossauro. lá, dinossauro, tinha flor, tinha fiz um monte de foto dele lá, genial. sabe? Ele de gravatinha. E daí tu Interessante, reviveu tudo isso né? no momento que tu acessou, né? Porque a nossa memória, Luiz, ela é acessada. Então, isso é muito interessante. E olha só, Lisete, aqui, ó, todos os dias, né, nós estamos chegando e estamos nos despedindo. Aqui é a chegada do meu filho, o nascimento dele. E aqui é uma foto com a minha avó, que já se despediu da gente. Então, ambas, né, contam uma história, trazem uma saudade diferente. A diferença é que o meu filho, né, eu vou chegar em casa agora, vou abraçar, beijar ele, e a minha avó, o que eu tenho dela são as memórias, os ensinamentos e as fotografias. É que nem eu da minha mãe e do meu pai, né? Exato. Interessante. Então E é um poder, verdadeiro né? portal, né? É um Não tem portal. como. E poder contar para o filho sobre a avó e poder ilustrar com a foto. né? Exatamente, que ele não conheceu, Então, ele não conheceu Claro. ao vivo, fisicamente, mas através das fotografias e da contação de histórias, porque a foto também faz isso. Olha a gente aqui, a gente olhou a foto da Luísa, tu me contou da foto da tua neta, ela promove conversas. Né? Exato. Então, ela nos tira ali do celular, nos faz, conta uma história para o outro e vai articulando essa conversa gostosa. A gente acaba se conhecendo um pouco mais. Verdade. Ela Deixa eu só conecta. te fazer uma pergunta. Como é que pode trabalhar com contabilidade e ter toda Boa. essa sensibilidade que tu tem? Adorei a pergunta. Não, mas eu continuo sendo contadora, só que agora eu sou contadora de história, sou contadora dos primeiros dias de vida. Adorei. Só mudei o formato. E faz muito mais sentido para mim, aquele frio na barriga, aquele desafio. E tem mais isso, né? Porque fotografia de recém-nascidos, não adianta eu estudar milhares de coisas e o bebê precisa me deixar, né? Tipo, eu quero fazer uma foto do bebê sorrindo. Sorri para mim, não vai ter. Aí, às vezes, tem um sorriso. Sabemos que não é um sorriso, é um reflexo primitivo. Mas, naquele momento, para mim, como fotógrafa, para a família, e até para aquela criança, ao longo do crescimento dela, ela vai ver aquilo como um sorriso. Sem dúvida. Então, a gente precisa ir juntando muitas coisas. Como eu gosto de estudar bastante, é um meio campo para isso. Então, preciso estudar muito fotografia de recém-nascido. O bebezinho que chega lá para fazer uma foto, ele tem que estar numa temperatura adequada. O posicionamento dele tem que ser com muito cuidado. Muitas das poses remetem, né, à posição que ele estava no útero. Se eu quero fazer uma simples foto do pezinho, por exemplo, colocar um coraçãozinho, o bebezinho segurando o coraçãozinho no pezinho. Não é só colocar o coraçãozinho ali, eu vou precisar ativar um reflexo primitivo também numa área específica do pezinho para que aquele movimento aconteça. Então, é uma genial. série de desafios e além de a criança, do bebê ser único, a experiência também é única para mim. Sem dúvida. Nunca se sabe se eu vou aplicar aquelas técnicas e vai funcionar. E daí a gente vai migrando. Luciane, tu tira as fotos ou tu só arruma o bebezinho para... Tiro as fotos também. Tira também. Tiro as fotos também. Então, a gente usa muitos cestinhos, baldinhos. E na fotografia, a gente conhece por prop. E muita gente acha que é para ficar fofinho, né? Mas não. É para dar uma noção de dimensão mesmo. Né? Uma vez, uma avó, acompanhando o ensaio, ela disse: nunca eu imaginei que eu iria presenciar o meu neto numa sessão de fotos e ele cabendo dentro de um cestinho. Então, é para isso, né? Porque eles são tão pequenininhos e a gente prioriza sempre fazer dentro dos primeiros 15 dias, que nesse período não tem muita cólica, o sono profundo tem um espaço mais longo também. E usamos essas ferramentas, né, de baldinhos e cestinhos, gamelinhas e tudo mais, para, muito além de ficar bonito, é para dar uma dimensão do quão pequenininho ele era. Ai, que mimoso. Posso fazer um comentário ainda sobre o Por fato favor. de ser contadora? A Lu não abriu mão de colocar a formação dela como contadora, justamente para mostrar como a gente não precisa ser a vida inteira aquilo que a gente se formou, né?
Somos muito além, né? Muito Do além. que a nossa formação. É. Temos muitas áreas de interesses para além, né? E como tem acontecido nas nossas convidadas aqui, Lisete, Bastante. de a gente ver que o que brilha o olho não é exatamente aquilo que elas escolheram como Segue o profissão. encorajamento, né, Luísa? Então é interessante, porque é esse brilho no olho que nos faz convidar. Exatamente. Então eu achei bem importante quando o aluno diz: não deixa de colocar ali que eu sou contadora, porque isso faz parte da minha história, né? A gente nunca deixa de ser, a gente aproveita cada momento da vida da gente, mas tem que se tem algo que faz o olho brilhar mais, tem que ir atrás. Exato. E é isso que essas Exatamente. pessoas que estão aqui fizeram, né? Eu fico impressionada, Luísa, com a tua sensibilidade. Sabe que tem menos de um ano que eu conheço a Luísa, mas parece que conheço da vida inteira. Porque é uma pessoa aqui de uma abertura gigante, né? E ela nos provoca a falar. Mas desde que eu falei a primeira vez com a Luísa, eu já tive essa sensação, porque a Luísa é uma pessoa diferente. Ela Concordo contigo, ela Lisete. é bem diferente, por isso que eu até brinquei que ela era diferente. Porque desde que eu conheci ela, é o sorriso, é a forma de falar, a forma de refletir, a forma de pensar. Então tem uma série de coisas que quando eu conheci a Luísa que eu disse, nossa, essa mulher é diferente. Então, Coisa Eu boa. também. E me encanta essa busca incessante dela, né, pelo desenvolvimento, pela evolução e por fazer o bem, né, por levar o bem. Então, o que eu faço, eu quero que seja instrumento para registrar, Luísa, isso que tu está promovendo, sabe? Essa infância mais saudável, mais divertida, que as famílias, nesses momentos de brincadeira, né, de descontração, de aprendizado, enfim, de superação também, né? Porque a vida não é só alegrias, mas que registrem sem cobrança, imprimam e depois revivam isso. Sintam, né? O sentir. Poder contar essa história, né? E contar e nossa. ilustrar. Muito bom. Quem começou, pelo que eu lembro, assim, com essa questão do recém-nascido, fotos lindas, eu lembro da Annie Guedes. Exato. É um nome forte, né? Eu lembro Isso. também. Mais ou menos ali em 1997, virou uma febre, né? Isso. Era aqueles calendários com os bebês dentro Agenda, dos baldinhos, caderno, era tudo, né? quadros. Eu mesmo tenho um livro que eu ganhei da minha cunhada, que é Os Primeiros 5 Anos do Bebê, e daí lá tem ilustrações maravilhosas da Annie Guedes. Só que, naquela época, né, ela criou isso, era uma fotografia com foco no cenário, com foco comercial. Então, era publicidade, né? Lá em 2004, umas gêmeas norte-americanas, a Tracy e a Kelly, elas fizeram uma releitura do trabalho da Annie Guedes. E elas falaram o seguinte: nós vamos fazer diferente. Nós vamos fotografar esses bebês nos seus primeiros dias de vida, mas nós vamos entregar esses registros, essas memórias para as famílias. Então, o foco agora não é mais o cenário, é o bebê. E elas começaram uma abordagem minimalista, né? Com cenários aconchegantes, fofos, bonitos, mas focando altamente no bebê. E é isso que a gente faz ali no estúdio. Nosso foco é o bebê e menos é mais. Então, menos cenário e mais o bebê em ênfase. Nossa, maravilhoso. Exatamente, eu acho que isso que é a diferença, né? Porque, na verdade, como tu disse, o cenário... né? Mas o bebê, sim. Quem é que não quer olhar o bebê quando teus filhos estão maiores, que tu vai lá olhar, como eu disse, fui lá olhar a Michele no debut dela, o Matheus lá no Parque Oasis, né? Imagina, são coisas que tu não vai esquecer nunca. Então, eu acho que isso que é o importante, não é a questão do cenário mesmo, mas a questão mesmo do bebê. E são memórias compartilhadas, né, Lisete? Tu tá ali revivendo, daí quem tá olhando contigo tá revivendo também, daí um lembra de uma coisa, outro lembra de outra coisa, desperta uma memória daqui e dali e vão trocando. Sabe que agora... E a conexão vai fortalecendo, né? Sim, agora
aniversário de 15 anos da Ana Clara, além de fazer vídeo, enfim, fizeram um varal. Então, o varal, ela escolheu com todas as pessoas que ela mais amava, né? Então, ela tem uma foto, a minha era eu e ela no rádio. Que legal. Ela sentada do meu lado com o microfone e ela falando também no microfone, né? Então ficou muito legal, assim, todas as fotos de pessoas que ela achava importantes, ela botou no varal. E o vídeo era só fotos dela daí, né? E as pessoas eram legal porque, na verdade, assim, era uma coisa que marcou ela, né? Eram pessoas que marcaram, assim, então ficou... E uma homenagem incrível, né? Aos convidados. Nossa, foi lindo, lindo, lindo. Não tem como não se emocionar, né? Às Não, vezes não a gente tem. passa por um varal desse, não conhece as pessoas, já aconteceu contigo, Luísa. E mesmo assim, tu fica ali, né? Curtindo, imaginando, imagina, né, vocês que estavam ali presentes na foto, ela nesse sim, momento. E a gente fica, né? Eu já me deu uma choradeira, porque na verdade, quando você fala... ela começou a fazer a apresentação dela lá e tinha uma cerimonialista que estava lendo e coisa, e ela puxou uma flor linda, linda, e disse, eu quero dar 15 flores, mas a primeira é para minha avó Lisete. Ai, daí eu já me deu... Haja coração. E ela falou tudo que eu era, a avó é isso, a avó é aquilo, a avó não sei o que. Tinha que ter um fotógrafo aqui agora para fotografar a expressão da Lisete, né? Lindo. Eu saí de lá chorando, assim, né? Eu peguei aquela flor, abracei ela chorando. Ai, eu adorei. Nossa, maravilhoso. Tu tens uma experiência interessante com teu avô também, com fotografias, né? Sim, o meu. Uma coisa que eu tento buscar aqui sempre, quando eu vejo a pessoa desenvolvendo seu talento, é saber quem é que foi o propulsor, né? Ou o que foi, mas geralmente tem um quem. E eu gosto de marcar muito isso pela responsabilidade que eu enxergo no adulto, no olhar que ele tem sobre a criança. E aí eu chamo os professores, assim, que vocês têm uma grande responsabilidade nisso. Cada criança tem um talento, cada ser humano tem um talento especial. E muitas vezes são vocês, professores em sala de aula, que enxergam isso, né? Não que seja a responsabilidade de vocês, mas às vezes vocês enxergam e o pai e a mãe não enxergam. Então, como é importante olhar para isso, pontuar, mostrar para a criança, oferecer possibilidades para que ela desenvolva esse dom. Fomentar, né? Esse Fomentar. talento natural, né? Dar incentivo. E eu acho que teu avô teve um papel importante. Teve, com certeza nisso. teve. E ele sempre me contou também que quando eu era bebê, estava muito chorona, não sabia o que fazer para me acalmar, e eles me davam uma identidade. Todo mundo me dava a sua identidade. E daí eu ficava olhando a foto da identidade e sorrindo. Mas é por isso que tinha as identidades. Gente, isso! Você entendeu essas fotos que estavam aqui na chegada? Não viu isso? Isso nunca tinha acontecido. A gente chegou no estúdio hoje, tinha carteiras de identidade que alguém nada deixou é por aqui. acaso. Nada é por Nossa. acaso. É verdade. Impressionante. Eu também fiquei impressionada aqui agora. Mas E conta. eu sinto não ter uma foto com o meu avô nesse momento. Então, quando eu fecho os olhos, sabe, eu consigo lembrar da descrição completa. Geralmente a gente sentava na área, ele sentava numa cadeira e eu sentava num banquinho na frente, era uma área pequena, o piso era vermelho. E chego a sentir, assim, como se eu estivesse vendo ele. E ele ficava com uma mala, ele tinha uma mala preta grande, ele ficava me apresentando as pessoas. Então, ele olha, esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano, esse aqui é filho do fulano. E me contando as histórias, onde é que morava, incrível. como é que aquela pessoa participou da vida dele, foi embora. Olha, esse aqui estudou tal coisa, sabe? E eu ficava perdida no tempo ali, maravilhada com aquelas fotos ainda Sim, em preto e imagina. branco. Que genial. Monóculos, acho que é o nome daquele pequenininho que tu ficava olhando. Isso, eu minha tenho modinha, também daqueles que ali. legal. E o incrível é que cada vez que ele fazia isso, parecia que era a primeira vez. Sim. Porque sempre surgia alguma coisa a mais. Uhum. Então, isso para mim foi incrível. E, como eu falei, né? Eu gostaria muito de ter um registro com meu avô nesse momento gostoso da gente, que marcou muito para mim. Incrível. Nossa. E fica a dica também para quem, às vezes, os avós acham que não tem conexão com o neto. Ah, mas eles gostam mesmo de estar na frente do celular. Mentira! Eles gostam de estar com vocês. Vou te confirmar isso aqui, aí. Lu, Pedro, na casa da avó, num domingo.
na avó paterna lá, fazendo cabaninha de É lençol isso. Criança gosta em cima disso. da cama, né? É isso aí. Não, eles não esqueceram que isso é bom para eles. Aham. Mas às vezes falta. Às vezes falta a ideia. É verdade. Então, e contar sobre fotografias, utilizar a foto como um veículo para começar uma conversa é muito interessante. É uma estratégia e maravilhosa. mostrando para eles, né? Porque eles adoram olhar e eu me lembro os meus, quando eram menores, eles gostavam de olhar as fotos. E a gente vê, eu conheço crianças que gostam de olhar fotos. Claro que talvez é o hábito, enfim, mas que é legal, porque aí tu já vai contando uma história, porque eles querem saber da história, né? É que cria um momento junto, um momento interessante, gostoso, exatamente, né? é muito legal isso. Lu, eu vou te mostrar aqui, tá? Esse é o Pedro, tu convive um pouco com o Pedro, tu sabe que ele ama desenhar, pintar, ler, tá escrevendo o livrinho dele agora. Ai, que amor. Então, Quantos anos ele tem? Tem 10. Ah, Eu me arrisco a dizer que a fotografia também pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. Ele se reconhece olhando essas fotos, se identifica e diz: mãe, eu sempre gostei, né, de desenhar, de pintar. Olha só. Meu primeiro livrinho eu comecei muito cedo, né, mãe? Então, ele vê tudo isso e ele faz essa leitura de si próprio. Olha que legal. E eu acho Excelente. isso muito, muito bacana. E tudo lá em casa, né, a gente vai registrando e contando o significado. Tipo, qual foi o tema do teu aniversário de um aninho? Foi backyarding. Por que foi? Porque tu adorava ouvir, né, esse musical enquanto a mãe preparava o teu almoço. E tu tinha o livrinho, o teu primeiro livrinho de plástico foi deles. E daí a gente levou para festa de aniversário. Então é toda uma construção. E são coisas, né, que na correria do dia a dia, às vezes a gente nem se dá por conta. Mas é possível, né, fazer toda essa construção e é um tesouro, é uma riqueza. A fotografia, quanto mais tempo passa dela, mais valiosa ela se torna. Sabe, Lu, esses dias, um dia que eu estive lá na casa da tua mãe, eu lembrei de tu falando que tu tinha uma brincadeira com o teu pai, tu me corrige se eu estiver errada, em que tu subia alguns degraus e se jogava no colo dele, né? E eu imaginando, será que ela tem uma foto disso? Tu tem um... Não. Ficou na Mas memória. Na memória é como se fosse ontem, como se tivesse sido ontem. Que coisa incrível. É incrível mesmo. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Viva uma experiência que só um festival e um Volkswagen 0 km podem te dar. Volkswagen, patrocinadora oficial do The Town 2023, com condições imperdíveis para você sair de carro novo. Não perca essa oportunidade. Toda linha com preço reduzido, pronta entrega e mais. Nivus Highline 23-24, a partir de 142.890, com entrada de 60% e saldo em até 24 vezes sem juros, com as 3 primeiras revisões grátis. Vá até uma concessionária, garanta já o seu e dê um show nas ruas. Volks vale mais, porque tem o que mais vale para você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador.
Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 553025-6140. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado, com produtos agropecuários e veterinários. Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365, contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Imembuí é evolução. 20 horas e 12 minutos. 15 graus.
Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação, Lisete Frölich. – 20h13, estamos de volta no nosso programa Empreender com Sucesso, Paratins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa, Colégio Marco Polo, Ser Luz, Nossas Raízes, Saúde Protege. E nós estamos, então, de volta, conversando aí com a nossa convidada. A Rosane Moreira está mandando aqui uma boa noite, uma ótima semana. Obrigada, Rosane. A Leneci Bernadette, Lorenzoni Rig está aplaudindo aqui. Tem mais convidados. Daqui a pouquinho eu vou fazer o registro dos demais convidados. Mas nós estamos com a nossa convidada Luciane Aires e também com a Luísa Ilhan, que é nossa parceira de todas as semanas, que está sempre conosco aqui no Empreender, para colaborar, para fazer com que o Criançando também fique cada vez mais conhecido, que ele já é conhecido, já está aí indo para 5 anos, o Empreender para 6, e então nós vamos ter aí 2 meses aí bem importantes para que vocês possam participar também das nossas comemorações. Bom, estamos falando então com a Luciane Aires. Luciane, segue. Tu queria falar mais alguma coisa, que eu vi que tu está com um papelzinho aí? Não. Luísa. Bom, a gente vem de uma conversa muito emocionante aqui, né? Tu nos contava um pouco do teu avô. Eu sei, assim, que também teve uma história do teu trabalho que não era especificamente com crianças antes, e que tu tinha algumas dificuldades, assim, né? E que parece, te conhecendo um pouco mais, parece que é mais fácil trabalhar com bebê do que com as famílias, propriamente dito, né? Eu queria saber um pouquinho de ti disso, e tem uma outra questão que eu não posso deixar de te pedir para falar, que é a questão de como salvar as fotos, além de imprimi-las. Boa, Luísa, é muito importante ter um backup. O backup ele funciona da seguinte maneira: se tu tem 3, tu considera que tem 2, tem 2, tem 1, só tem um lugar, tu não tem nenhum. Porque tá tudo no meu telefone. Se meu telefone quebrar, perder, enfim, tu não tem nada. Então, vale atentar para isso, né? Ter fotos no telefone é muito importante. Hoje em dia, a gente faz quase tudo pelo telefone. Nossa câmera é no telefone. E backup móvel, hoje, é muito prático. É um HD externo, é fácil de comprar, já está acessível, fácil para passar as fotos também, e é muito válido. Então, usar um HD externo como backup para as fotos do telefone. Uma boa ideia. Eu vejo hoje em dia também algumas pessoas colocam na nuvem, né? Mas é aquilo, quem tem 2 tem 1, então vale a pena investir ali no aparelhinho físico. Antes de tu responder outra pergunta, eu acho que tem uma mais importante, assim, até porque tem pessoas que também gostariam de seguir esse desejo de aprender a tirar fotos, né? Tu vem numa trajetória, assim, de formação para as fotografias que já faz tempo, né? Sim, mais de 10 anos. Pois é. Conta para nós um pouquinho. Não é de agora que essa moça vem estudando o primeiro o ponto ofício. É identificar, Conta para nós a tua né? trajetória, assim, como fotógrafa. Quando começou? Despertou em mim o olhar e a vontade de aprender fotografia quando meu filho nasceu. Eu queria garantir as memórias afetivas dele. Tinha muito medo, né, que ele, como eu, tivesse alguma lacuna. Então eu comecei. Como que eu faço para ter em mais de lugar essas fotos, né? Então a segurança das fotos. Mas eu tenho que aprender um pouco mais sobre fotografia e sobre tudo, né? Sobre ângulos, sobre luz.
Eu levava ele para fazer o acompanhamento mensal, o registro do mês a mês. No Mas estúdio. eu queria dar pitaco. Então, assim, eu sempre, no bom sentido, assim, tipo assim, eu acho muito fofo tal coisa, eu acho muito interessante tal coisa. E eu sempre levava coisas dele, porque queria que fosse uma lembrança com algo dele, algo verdadeiro. E foi lá, na primeiro mês, ela já me falou, tu não quis trazer ele mais cedo? Eu, como assim mais cedo? Ele tem 28 dias, eu já achei que estava muito cedo. E daí a fotógrafa, muito querida, ela falou para mim, não, eu fiz o meu neto, tem poucos dias, e eu fiz ele com 15 dias. E eu disse, mas como é que tu aprendeu isso, né? Não tem nenhum risco? E ela falou, não, fiz aqui no estúdio, tem uma fotógrafa, aqui na Serra Gaúcha, e se quiser eu passo o nome dela, e eu fui atrás. Fui para um curso presencial com essa fotógrafa, descobri outra fotógrafa que era em São Paulo, daí fiz curso online com ela. Aí também conheci um trabalho lindo da Vanessa Soares aqui em Cachoeira, que tem bastante lúdico, Cachoeira do Sul. Fui atrás da Vanessa, fiz cursos também com profissionais daqui de Santa Maria. E não parei nunca mais, né? A gente tem que estar sempre buscando, sempre se atualizando, sempre se inteirando, né? Das novidades. Que genial. Então, quem gosta de fotografia, seja por hobby ou para trabalhar mesmo, é isso. Não Buscar, ter medo, né? é identificar aquilo que gosta e correr atrás para estudar com essas pessoas que têm um estilo de fotografia parecido com aquilo que tu está buscando. Que legal. E agora tu tens um encontro, né? Tiveste um encontro com o Lucas. Eles estão no Vita Center, aquele espaço super gostoso, né? Sala 409, lá no Vita Center. Tudo prontinho para receber vocês. E no carro nós viemos juntas e a Lu estava me contando assim da conexão que teve com o Lucas pela maneira que ele também tem de ver esse trabalho, né? Da maneira humana de ver. E é fundamental para trabalhar com bebê, imagina com uma mãe, com a sensibilidade que a mãe está pós-parto, né? A gente que passou por isso, sabe? E as inseguranças, né? A questão da labilidade. Eu queria entender o que eu não entendi. O Lucas é um fotógrafo? Sim. Ele também trabalha com fotos de bebê? Não. Ah, tá. Aí que nós montamos uma parceria. Em 2019, nós fizemos um trabalho juntos. Ele foi lá no estúdio e me acompanhou no ensaio de recém-nascido. Depois eu acompanhei ele num evento e a gente foi se conhecendo. Aí ele convidou, se eu queria ter tipo uma filial mesmo do meu estúdio na época, era o Amor Maior Fotografia de Recém-Nascidos, que acabou virando fotografia de bebês e famílias. Se eu queria ter uma filial lá na cidade dele, de São Cepé, que é onde ele tinha o estúdio. Não tinha como, né? O meu filho pequeno, escola, não tinha horário, né? E acabei dizendo que não, mas fiquei, né, com aquela pulguinha na orelha. E em 2020, com a pandemia, ali, início da pandemia, eu acabei fazendo uma pausa. E agora há pouco, o Lucas me fez uma ligação, me convidando para trabalhar, né, com a parte ali da fotografia dos recém-nascidos, que ele estava vindo para Santa Maria, com um estúdio focado, né, em gestante e newborn. E eu aceitei. Ai, que legal. Então, ele, na verdade, faz de gestante. Faz gestante. Faz os bebês. E ele, como o Lucas Cirolini, isso é o Estúdio Maria, né? Estúdio Maria, gestante e recém-nascido. Famílias ali. O Lucas Cirolini, ele faz retratos profissionais, eventos. O trabalho dele é muito lindo. Então, tem a página dele como Lucas Cirolini e tem também a página do estúdio, que é o Estúdio Maria. Ah, perfeito. Genial. Vou procurar depois. Isso aí. Te mando. Então. Não, E o Lucas se perfeito. importa, isso, né, Luísa, que tu estava me perguntando, assim, ele se importa em registrar com excelência, né, esse momento, a melhor fase da mulher, como chama a nossa exposição. E ele se importa com o bem-estar, com a experiência, com os cuidados. E isso é muito gostoso, sabe? Trabalhar com alguém que tem um olhar parecido com o teu. Enfim, não tinha como dizer não, né? Sem dúvida. Não, e hoje, quem não... Qual a gestante que não quer fazer uma foto? Eu me lembro quando a Michele... Eu estava grávida da Michele, ainda não tinha, assim, esses
trabalhos, mas o Matheus eu já não fiz um monte de foto, naquela época uma foto, sabe? Sim. Mas hoje, com a gestante, a gente vê tanta coisa bonita na internet, né? Que a gente vê que os pais colocam ali, as mães, enfim, fotos lindíssimas. E depois o bebê já está ali e tu já vai criando aquela confiança para fazer depois do bebê, né? Exatamente. Vai criando, né, um vínculo, um relacionamento mais estreito. E é muito bacana poder fazer esse acompanhamento, né? Porque a fotografia, nesse caso, ela vem como um documento, né? Depois tem os marcos do crescimento também. Eu vejo bastante as mamães fazendo em casa e super incentivo, porque é muito bacana. Em casa, tu consegue pegar primeiro sorriso, as primeiras papinhas, enfim, tu consegue contar de uma forma muito completa a história do teu filho. Genial. Nada melhor do que pelo olhar da mãe, né? Do pai. Papais fotografem as mamães com seus filhos. Boa. Mamães Tem muito mais foto, né? Do pai com a criança, com as crianças, os bebês, do que das mães, né? Então fica mais uma dica. Mais uma dica. Importantíssimo. E por falar em dica, conta para quem entrou agora sobre esse evento que vai ter amanhã. Das amanhã, gestantes. então, ali no Shopping Praça Nova, com a Nutri Grazi e com a Doula Mari. 19h30. Certo. E vocês vão estar lá? Sim, estaremos lá. Eu, o Lucas, o Gabriel, esperando vocês. Tá ótimo. Às 19h30 eu não posso ir, mas eu vou. Durante o dia dá para ir ver também ou não? Sim, está lá, tudo montado, então. só o bate-papo que vai ser às 19h30. Certo. 19 horas, perdão. 19 horas. Fiquei pensando aqui, acho que era hora cheia. Então, às 19 horas. Eu queria ver aquela foto linda que tem ali. Que amor. Queria então, mostrar. hoje eu tive temas de casa, assim. Eu quero que tu mostre aí na A nossa câmera. convidada, Luciane Aires, me pediu, Luísa, leva uma foto tua, vamos conversar sobre ela. Então, aqui a gente tem uma foto que foi presente da nossa dentista, da Rosane Tiziani, e de Dia das Mães, em que fomos lá no estúdio do Daniel Becker. Foi um momento super gostoso. O Daniel é maravilhoso. Colega também, né? Gente muito boa. Muito bonito E uma o trabalho equipe, do colega. E uma equipe muito legal também. Então, superou qualquer expectativa. Eu sou meio envergonhada para foto, principalmente foto de estúdio. A gente tem uma coisa do mais natural, né? Mas foi maravilhoso. E o clima que se cria para tirar foto, né? Verdade. Faz toda a diferença. Então, esse aconchego, aquele calorzinho, né? Esse cuidado que a Lu descreveu na primeira parte do programa, que se tem com o bebê, em toda a idade é importante, para que se revele o melhor de cada um. E é um tempo junto, né, Luísa? tempo Quando tu te junto. prepara para ir no estúdio, fazer uma fotografia, convida tua família, é um tempo de qualidade, um tempo junto que vocês têm. Luísa, o DK é o mais novo. Isso. Aqui está o Vitor, aqui o Caio, 12 e 14 anos. Que amor. Uma fase importante. E bonito o preto e branco também, né? Eu Somos adoro. fãs do preto e branco também. O bombardeio do colorido é tão grande que descansa o olho também. É verdade. preto e Luciane, tu quer deixar mais um recadinho para quem está nos acompanhando? Além de todos os lindos que tu já deixaste. Obrigada, gurias. Amei estar aqui com vocês. Espero que muitas pessoas, espero encorajar muitas pessoas e incentivar muitas pessoas a fotografar mais, seja em casa, seja no estúdio, são momentos diferentes, né? Imprimir para reviver, para contar essas histórias e olhar para a fotografia, né, como algo muito mais do que uma simples imagem estática mesmo, assim. A foto é um fragmento da nossa jornada enquanto seres humanos. Então a vida está se transformando o tempo inteiro, né? Imagina, eu conheço lá uma pessoa, daqui a pouco ela casa, tem filhos, daqui a pouco outro filho. Então, a gente está em constante transformação. E ter os registros, né, dessa jornada, dessas fases, é fundamental. É imprescindível, né? Imprescindível. É verdade. Sabe que o Carlos Flávio, que é do Nossas Raízes, eu, quando eu era bem novinha, que eu era, na época, antes de eu ir para o Sebrae, eu trabalhava na prefeitura, né?
E esses dias ele me apareceu com uma foto minha, porque nós trabalhávamos junto com as padarias. E aí a gente viajava para aprender, ensinar as pessoas. E ele me apareceu com a foto minha daquela época, né? Então, legal isso, né? Por isso que hoje tu falou, assim, até me deu mais curiosidade de olhar tudo que eu tenho lá em casa. Exato. Isso. Reviver aquilo, né? É verdade. Bom, muito bem. Luciane, nós queremos te agradecer por ter vindo, por ter compartilhado a tua experiência conosco, contado a tua história. E pode ter certeza que a gente também vai compartilhar essa história com mais pessoas, além das lives e, enfim, do nosso material. Mas a gente vai compartilhar aí com as pessoas que a gente sabe aí que estão esperando seus bebezinhos. Muito né? obrigada. Luísa, obrigada por mais uma segunda-feira. Obrigada por tudo, por ter trazido essa pessoa fantástica aqui, né? E por a gente ter conseguido passar mais uma segunda juntos. Obrigada. Exatamente. Me coloco à disposição, então, quem quiser saber mais sobre fotografia, sobre backups, um bate-papo mesmo, quem estiver gestando, ou então com um bebezinho, quiser me procurar para saber mais, trocar uma ideia, porque cada família é única, com seus gostos, né, com suas buscas, e a gente está pronto para atender da melhor maneira possível, buscando sempre entregar a melhor experiência, né? E uma solução também, né? Que quando a chegada de um bebê é um momento majestoso, mas também é turbulento, né? Então, tu tem que te preocupar com tudo isso, né? Não, deixa pra gente, a gente tá pronto para isso. E vai ser um prazer receber vocês, cuidar desse momento com todo o carinho para vocês, com todo o profissionalismo e entregar essas fotos lindas, impressas, para vocês curtirem muito ao longo da vida e para além, né? É verdade, perfeito. Que lindo. Bom, nós vamos então encerrando essa primeira parte do programa. Você vai continuar compartilhando e nós vamos para o intervalo. E depois do intervalo nós vamos com o direto da redação. A Imembuí tem o humano da criatividade